Oi gente, eu sou a Mari Moura e essa é a 20ª aula do curso de fotografia oferecido pela Prefeitura de Franco da Rocha através das oficinas culturais em casa pela Secretaria de Cultura. Hoje eu vou falar para vocês sobre o movimento surrealista e a fotografia surrealista. O movimento surrealista surgiu em 1924 com o Manifesto Surrealista, do escritor André Breton. Nesse manifesto, André Breton defendia que a arte tinha que perder o seu caráter racional e dar espaço para trabalhos ligados ao sonho, ligados ao onírico. A arte tem que estimular a imaginação das pessoas. Por isso, sai da realidade, é surrealista. Pegando um trecho do manifesto, Breton fala que propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira artística, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento na ausência de controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Tinha bastante a influência do psicanalista Freud, a questão do inconsciente e dos sonhos. Para Freud, os homens tinham que abandonar o mundo dos homens, do palpável, e mergulharem no mundo dos sonhos. O Manifesto Surrealista também, além dessa questão de sair da realidade, de sair da razão, com as influências de Freud, também era uma crítica ao sistema político, ao capitalismo, que enxergava a arte como um mero produto, um mercado. Então aquela arte que é produzida por encomenda, que é produzida apenas visando a questão da venda. As principais características do surrealismo é a valorização do sonho e das imagens simbólicas, justaposições ilógicas e inesperadas, jogos e técnicas para criar efeitos aleatórios, as figuras distorcidas, a sexualidade e os tabus que eram investigados nas criações, rejeição da chamada ditadura da razão e valores burgueses como pátria, família, religião, trabalho e honra, humor, sonho e a oposição ao realismo são recursos utilizados para libertar o homem da existência utilitária. E tem ideias marxistas dentro do movimento surrealista. Falando da fotografia em si, Man Ray é um fotógrafo muito conhecido como fotógrafo surrealista. E antes mesmo do manifesto surrealista que eu estava falando para vocês, ele já fazia alguns experimentos com a sua raiografia, que ele expunha objetos numa mesa de luz, a mesa que expõe o papel fotográfico à luz, e ele fazia essas composições que já tinham um caráter surrealista, saíam da realidade, que é o fotógrafo estar lá e registrar, captar a luz daquela imagem, registrar o que está realmente acontecendo ali, o real da cena. Ele já, na década de 20, antes do próprio manifesto, ele já fazia vários experimentos nesse sentido, por isso que ele é tão importante para a fotografia surrealista. O comum pode ser surreal, o que dava possibilidade para que os fotógrafos e fotógrafas trabalhassem com modificação nas imagens. Isso era uma característica muito forte. Todos os recursos e técnicas utilizadas na fotografia para que ela tivesse esse tom surrealista. Então muitas vezes uma foto que está numa posição, ela é invertida para adquirir um outro elemento. Então você consegue ver, por exemplo, uma foto que está invertida, outros elementos. Ela dá para a nossa imaginação outras possibilidades. Então, se for, por exemplo, um busto virado de ponta cabeça, a gente consegue imaginar outra coisa, além dessa fotografia que está dada pra gente. Então, realmente, o surrealismo ele era essa quebra, a quebra da lógica do real, da fotografia como registro da realidade. A fotografia, ela sai disso e ela adquire esse caráter político, esse caráter da imaginação, de que eu consiga ver algo numa fotografia surrealista e você vai ver outra coisa. Então, ela amplia muito mais a nossa imaginação e o nosso poder de criar através do olhar. Os fotógrafos e fotógrafas que eu vou citar aqui para vocês utilizavam várias técnicas na fotografia surrealista. Então, tinha dupla exposição, que é juntar dois negativos e formar uma única imagem. Montagens, diversas montagens para que essa fotografia fosse recortada, fosse refeita, para que se chegasse num resultado interessante para quem está vendo, que ampliasse o nosso olhar e as possibilidades de interpretação da imagem. A solarização, um procedimento técnico em que se reexpõe a luz,
A foto já foi exposta à luz para ser revelada e aí reexpõe ela à luz após o início da revelação, né, do negativo, e ela cria áreas de baixa luz e de sombras diferenciadas. A solarização dá um tom meio fantasmagórico para algumas imagens. E eu vou citar aqui 4 fotógrafos e fotógrafas principais, né, que eu selecionei neste material. Primeiro é o Man Ray, que eu já falei dele, americano, foi para a França na década de 20, e aí ele começou a aprender bastante sobre o surrealismo através do Duchamp, né, que é um artista plástico, e aí ele começou a fazer os experimentos e teve mais visibilidade na França. A Dora Maar, que é francesa, ela foi assistente do Man Ray, mas ela tinha uma linguagem própria no surrealismo, por isso que não dá para diminuir o trabalho dessa mulher apenas como se ela tivesse aprendido com o Man Ray. André Kertész é um fotógrafo húngaro. O Kertész traz um trabalho que é todo pensado na distorção de corpos. Ele tem uma série que é só de distorção. E era uma época que não tinha recurso, né, digital para fazer isso, então ele fazia manualmente. E tem a Lee Miller, que é uma fotógrafa americana, e ela já tinha um trabalho, mas aí ela foi para Paris para conhecer Man Ray. Ela admirava muito o trabalho do Man Ray. E aí ela conheceu o Man Ray, eles se relacionaram, ela está presente em algumas imagens que ele captou, e ela ficou conhecida muito por ter se relacionado com Man Ray. Mas há indícios de que obras que têm o nome de Man Ray foram, na verdade, registradas e feitas por Lee Miller. Então é importante sempre investigarmos a história dos fotógrafos que a gente está conhecendo, os movimentos artísticos. Tem bastante essa questão de apagamento de muitas mulheres, então é legal a gente pensar nisso também, em problematizar essas questões e trazer para vocês essas referências também. E essas foram as principais referências que eu quis trazer para vocês, né, de fotógrafos e fotógrafas surrealistas, mas também tem outros nomes. Eugène Attier, Hans Belmer, Manuel Álvares Bravo, Maurice Tabar, Raoul Ubach, Cartier-Bresson, Nikolai Klemenschensky, Mila Medikova, Clarence John Laughlin, Shema Moulds e Fernando Lemos. Fernando Lemos é um fotógrafo que nasceu em Portugal e viveu no Brasil. É um dos poucos nomes que tem de brasileiros e é o mais conhecido, assim, pela pesquisa que eu fiz. É um trabalho importante também para vocês conhecerem. É legal que além do conteúdo que eu trago, das referências que eu trago, vocês também consigam pesquisar. Por isso que no material complementar a gente coloca outras referências para vocês verem, de sites, de artigos, de vídeos, porque a gente seleciona um material para mostrar para vocês sobre o recorte que a gente faz nas aulas. Então agora eu selecionei materiais, artistas, fotógrafos da arte e da fotografia surrealista. Mas é importante sempre que vocês pesquisem fora do horário de aula outras referências, que a gente conheça o que vocês estão pesquisando. Muitas vezes a gente não vai conhecer alguns fotógrafos que vocês vão trazer pra gente. É muito interessante essa troca. Essa foi a 20ª aula sobre fotografia surrealista, que é um assunto muito importante para que a gente consiga pensar na fotografia como arte e trazer todas essas camadas da história da fotografia. Obrigada, até a próxima aula e um abraço, gente.